Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. John Wick 4 Baba Yaga é o melhor filme de ação dos últimos anos? Sem dúvida. Mas é perfeito? Não, longe disso. O primeiro de 2014 era legal, pois era simples e direto. Tinha uma narrativa que ia direto ao ponto, sem parar muito para respirar, e o desenvolvimento do personagem acontecia através de flashbacks ou pelo medo que os seus inimigos mostravam nos seus olhos quando iam enfrentá-lo. Apesar de ser um derivado de outros filmes de ação, tipo O Desejo de Matar, Identidade Bourne e até mesmo Warriors, Guerreiros da Noite, não tem como dizer que a ideia não era original, cheia de influências e que foi cuidadosamente pensada para agradar aos fãs do gênero. E tem ainda o lance de que podem matar um planeta inteiro, podem exterminar metade do universo, mas matar uma cachorrinha é ir longe demais. John Wick ganhou corações e mentes, virou uma marca e o público passou a ficar ansioso para ver mais. E o diretor Chad Stahelski, junto com os roteiristas, começaram a expandir o tal do Wikiverso e passamos a descobrir como funcionava a engrenagem daquele mundo cheio de assassinos em que a cúpula, uma espécie de corte de criminosos, ditava as regras e as consequências de toda ação. Claro que criar regras e elementos demais podem atrapalhar o desenvolvimento de uma história que deveria ser simples, mas não me parece que Stahelski tenha perdido a linha de raciocínio, apesar de que em algumas continuações ele ter inserido mais elementos da mitologia daquele mundo que o público realmente não se importava. Mas os planos do diretor nunca foram pequenos. Se o primeiro filme tem 1h41, o segundo tem 2h02, o terceiro tem 2h11 e o novo Baba Yaga tem 2h49, mais de 1 hora comparado ao original. E desta vez lá vamos nós com o nosso herói envolvido em um jogo de xadrez entre assassinos, em que ele vai eliminando os peões da organização criminosa Cúpula um depois do outro, e uma trama de ação que para muito pouco para respirar, principalmente no seu terceiro ato. O grande inimigo dessa vez é o Marquês Vincent de Gramont, um sujeito que ganhou carta branca dos líderes da organização para dar fim à ideia de existir um John Wick. E de novo, uma recompensa de milhões de dólares que aumenta de acordo com o passar do filme e chama a atenção de um grupo variado de bandidos, incluindo um sujeito com um cachorro e um assassino que não precisa ver para demonstrar suas habilidades mortais. Mas isso não impede alguns momentos com conversas sobre amizade, morte, honra, futuro e como se livrar da cúpula, e outros tentando explorar um pouco mais da já complicada mitologia da franquia. Ah, mas se você for banido você não pode fazer isso. Ah, mas se você quiser ser perdoado você precisa fazer aquilo. Ah, você tem 1 hora para sair não sei de onde. É tanta história paralela para produzir elementos canônicos em um mundo que quando foi criado era para ser tão simples, escrito por Shea Hatten, que ajudou a escrever o terceiro filme da franquia e escreveu ainda Army of the Dead, e por Michael Finch, que escreveu umas bobagens de ação por aí. Vemos agora John Wick preso num espiral de violência em que ele precisa matar para escapar da penitência de ter que continuar matando para conseguir ficar vivo. E para isso o diretor vai explorar, até não querer mais, o máximo de cenas de ação em que os bandidos cruzam o caminho do nosso herói e morrem de todas as maneiras possíveis. Apesar de ser divertido pra cacete, fica a impressão de que a criatividade visual se esgota depois de algum tempo, e tirando a mudança de cenários, seja no lobby de um hotel, seja em um edifício abandonado, ou seja no meio da rua, ou subindo uma escada interminável, a ação parece se repetir, ainda mais com a insistência de usar dublês que se vestem basicamente com a mesma roupa o tempo todo, mas só com um boné para esconder o rosto, e aí quem sabe a gente não consiga perceber que o John Wick matou o mesmo cara que morreu 2 cenas antes. Cena após cena, sequência de luta após sequência de luta, algumas novas, outras, tipo a cena da luta numa sala cheia de armaduras de samurais e painéis de vidro, muito, mas muito parecida com a cena da luta entre o John Wick e o personagem do Mark Dacascos em Parabellum. Em alguns momentos, o próprio filme se repete, sendo que o nosso herói bate em capangas numa sala iluminada por luzes neon e 20 minutos depois bate em capangas em um clube iluminado por luzes neon. Mas por mais que seja possível notar a repetição de cenários, elementos visuais, personagens e coreografias, não dá pra dizer que as cenas de luta não sejam ousadas e muito divertidas. A tal repetição não tira a qualidade das coreografias, às vezes nem sempre bem elaboradas, tipo na luta do saguão do Hotel Continental Osaka, em que as porradas parecem não ter tanto impacto, tamanha coreografia, mas tudo muda logo depois quando Donnie Yen entra em cena. O cara realmente é o maior ator de filmes de luta de hoje em dia. Você pode gostar demais do Keanu Reeves, mas o Donnie Yen tá num patamar superior. Seu Kane é mal-humorado, sisudo, mas tem um bom senso e muito carisma, além de ser um assassino com um bom coração, um contraponto perfeito pro John Wick de Keanu Reeves. Ele não parece fazer nenhum esforço quando quer lutar, esbanja confiança e emoção, e eu acho que eu vou ficar muito feliz quando anunciarem oficialmente um filme chamado Kane.
Ou mesmo um filme chamado Akira, que pode criar uma certa confusão com outra Akira que já existe no mercado, sobre a filha do gerente do hotel Osaka Continental em busca de vingança, sempre a vingança, por conta da morte do pai. E claro, eu tenho que falar do bom e velho Keanu Reeves, mais uma vez como Baba Yaga, o maior assassino de todos os tempos do Wikiverso. Nesse quarto filme ele precisa mostrar que o seu John Wick está cansado de fugir, e ele explora esse detalhe com profundidade e precisão. Ele parece cansado, e por causa disso os seus inimigos parecem mais fortes, mais difíceis de serem vencidos. E se ele precisa chegar no próximo desafio, não é tão fácil quanto era antes. O seu corpo e a sua voz sofreram com o tempo, e Keanu Reeves entrega exatamente o que seu personagem precisa entregar, seja fora ou dentro da ação. Ele é John Wick, nunca tivemos dúvida disso. Quando eu fiz a crítica do péssimo 65, Ameaça Pré-Histórica, eu comentei que um dos pontos baixos do filme é a atuação do Adam Driver. Ele é um ótimo ator, tem presença, mas ele tá sério demais o tempo todo e parece não se divertir nunca com um personagem que enfrenta dinossauros. O John Wick do Keanu Reeves também é um personagem sério. A situação em que ele se encontra não é simples, é o dele que tá na reta o tempo todo, mas ele tira momentos divertidos disso, seja não deixando um sujeito levantar em nenhum momento dando tiros repetidos na sua cara, ou seja sendo irônico em sua resposta quando o inimigo sugere que ele deve se entregar. É um personagem sério, mas divertido, tal qual o Kane do Donnie Yen. Scott Adkins, um ator de filmes de porrada que, sinceramente, eu não conhecia, até dei uma olhada no IMDb para ver o que ele tinha feito, eu vi no máximo Identidade Bourne e Wolverine Origins, mas não tenho memórias do sujeito. De qualquer maneira, ele interpreta um mafioso alemão e embaixo de uma maquiagem enorme entrega uma das melhores cenas de luta, e me impressionou. O terceiro ato é o que menos para respirar, é um cenário de luta após o outro, e alguns deles têm momentos que eu nunca tinha visto em nenhum outro filme de porrada antes. A cena dos degraus é cansativa, mas não com uma conotação ruim, na verdade funciona bem para transmitir a sensação de cansaço do personagem naquele momento da história. E no contexto geral, o resultado me foi bastante satisfatório. A simplicidade era a base da história do personagem no primeiro filme, um sujeito sinistro que parecia um exterminador do futuro, que falava quase nada enquanto matava todos que tentavam impedi-lo de atingir o seu objetivo. Ele se tornou uma referência na cultura pop, basta lembrar que eu mesmo disse que baixou o John Wick no Joel, nos 2 últimos episódios de The Last of Us. E ai de você se chutar um cachorrinho na rua. Mas muita coisa mudou e John Wick 4 Baba Yaga não é mais aquele filme simples, tá inchado, tem 1 hora a mais que o primeiro, e o tal exterminador que antes era calado, agora tem muitos diálogos e até compartilha algumas ideias. As cenas de luta são ótimas, mas quando a computação gráfica entra em cena, carrega os mesmos problemas que a gente reclama tanto nos filmes de super-heróis. Só acontece à noite e talvez para esconder os defeitos. E tem também umas cenas que tá cheio de fogo falso que não dá pra comprar aquilo. Ainda assim, como eu disse, John Wick 4 é um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos, se não o melhor, e eu sou chato, eu fico procurando problemas em tudo que eu assisto. Apesar de ser meio desequilibrado, a edição é boa e a contagem de corpos vai manter os seus olhos grudados na tela o tempo todo. É sempre bom lembrar que o melhor crítico de cinema é a sua bunda. Se depois de 2 horas e 40 minutos de pancadaria e correria você não lembrar que a sua bunda existe, é porque o filme cumpriu o seu papel de divertir. John Wick 4 vale o seu rico e suado dinheirinho, diferente de alguns filmes de super-heróis que vimos ainda nesse ano. Será que vai ter um 5º filme? Qual será o futuro de John Wick? O Wikiverso parece inevitável, ainda mais com a quantidade de informações que esse novo filme traz para expandir aquele mundo. A série que vai contar a história do Hotel Continental deve chegar até o final do ano, sem contar o filme da bailarina com Ana de Armas, que mostra que a marvetização do John Wick tá a todo vapor. O sucesso de uma franquia não deveria ser medido pela quantidade de spin-offs que ela consegue gerar, enquanto os produtores tentam tirar o máximo de dinheiro do público com obras de gosto duvidável, e parece que John Wick segue por esse caminho. Até agora tá tudo bem, o negócio é torcer para não cansar. Tirando os filmes do John Wick, qual o filme de porrada recente que você mais curtiu? Deixe a sua resposta nos comentários e vote no Nerd Rabugento no Prêmio iBest desse ano. Eu sei que o canal não vai ganhar, esses prêmios são concursos de popularidade, quem tem mais inscritos leva, mas eu quero ver o engajamento do meu público. O link tá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Se você curtiu John Wick 4, manda um super valeu ou faz um pix de qualquer valor, bora manter o canal vivo. Aproveita para se tornar membro do Clube dos Rabugentos, custa menos do que um pacote de pão na padaria e você vai ter um canal direto para conversar comigo, trocar ideias e dar a sua opinião sobre filmes e séries. Sem contar que você vai poder participar dos ao vivo dos membros que acontecem todos os sábados. Torne-se membro, você não vai se arrepender. É isso aí, valeu!